Ok, gente, vamos começar com uma que, olha, balança as estruturas. Descobri um grupo antigo, cristãos primitivos, que viam a serpente do Éden não como vilã, mas tipo como Cristo, ou algo assim, um portador de sabedoria. Intrigante, né? Então a ideia hoje é mergulhar fundo nisso, explorar essas interpretações menos óbvias, sabe, de símbolos que a gente acha que conhece bem. A serpente, a cruz, até a história da queda lá no Éden. Nossa fonte principal é um livro NPA, Neuropsiquiatria Analítica, do César Tome. Ele propõe outros olhares, né, significados que talvez a gente nunca tenha parado para pensar. E o mais fascinante, eu acho, é justamente isso. Como essas leituras mexem com o que a gente considera estabelecido, sabe? Revelam camadas, origens inesperadas para crenças super comuns. Desafia mesmo. Exato. Então, vamos falar dos ofitas, ou naacenos. Eles existiram ali pela Síria, Egito, mais ou menos anos 100 depois de Cristo. E a crença central deles era... Uau! Bem audaciosa, né? Muito. Para eles, a serpente do Éden era tipo um ser supremo, ou uma emanação divina que trouxe o conhecimento, o bem e o mal, e com isso o livre-arbítrio. Libertando a humanidade, então, dos demiurgos, seriam criadores inferiores, é isso? Isso. Que teriam prendido o espírito na matéria. É uma inversão total da narrativa que a gente conhece. E claro, né? Foram perseguidos por causa disso. É uma visão radical, sem dúvida. E dá para fazer umas conexões interessantes, né? A fonte lembra, por exemplo, da serpente de bronze, aquela que Moisés ergueu no deserto. Verdade. Então, se a gente pensa na formação egípcia de Moisés e nos cultos à serpente que existiam lá, será que essa serpente de bronze não seria, sei lá, uma piscadela para isso? Uma reinterpretação do eu sou o que sou com essa carga egípcia? Faz sentido, mostra como os símbolos viajam, né? Vão mudando de significado entre culturas. Exatamente. Vão sendo absorvidos, transformados. E falando em símbolos viajantes, a cruz. A fonte argumenta que talvez a origem simbólica dela seja bem mais antiga, egípcia, na verdade. Egípcia? Como assim? A linha horizontal, tipo, representando as relações aqui, o mundo material, sabe? E a vertical, apontando para o julgamento, para o destino, para o pós-morte. Interessante. E essa conexão com o Egito e talvez até com o zoroastrismo, a gente vê ecos disso depois, né? Nas ideias judaico-cristãs de julgamento, de vida após a morte. Sim, aqueles lugares tipo Aru, Duat, que lembram um pouco paraíso, purgatório. Pois é. E a própria ressurreição, conceitos que parecem ter sido adaptados, né? Vemos figuras como Atenágoras, lá no século II, tentando juntar ressurreição com filosofia grega. É uma reelaboração constante. Agora, segura aí, porque a fonte nos leva para um lugar diferente. Uma leitura quase psicológica da queda, lá de Gênesis. Aqui a coisa fica realmente interessante. Tô curioso. A sugestão é: esquece um pouco a ideia de pecado original como foco principal. Pensa nisso como uma metáfora poderosa sobre amadurecer. Amadurecer como? O paraíso seria a infância, protegida, dependente. Os deuses, nesse caso, os pais. E a proibição de comer o fruto seria tipo uma psicologia reversa divina. Psicologia reversa, pra quê? Para estimular a desobediência. Aquela necessária para a gente sair da proteção, para se tornar indivíduo, sabe? Seria a morte simbólica da criança pro adulto consciente nascer. Nossa, e a expulsão do paraíso, então? Seria a entrada na vida adulta, a hora de se virar sozinho, de encarar o mundo. O autor bíblico, nessa visão, seria como um contador de contos de fadas, usando arquétipos para falar dessas transições que todo mundo passa. É uma leitura bem humanista, né? Focada no desenvolvimento. E isso conversa com outra coisa que a fonte critica, a ideia tradicional de vida eterna. Ah, sim. Argumenta-se que esse desejo por durar para sempre depois da morte pode ser um tipo de apego, sabe, quase materialista.
uma dificuldade em lidar com o fato de que somos finitos. E qual seria a alternativa? A eternidade real. Talvez esteja mais na qualidade do agora, na intensidade do momento presente, do que numa linha do tempo infinita. Se é que existe, né? Isso mexe com muita coisa. Com certeza. Toca naquela tensão antiga, fé versus razão. A fonte até menciona as dificuldades de definir a eternidade, como em Spinoza, e lembra figuras tipo Lutero ou Tertuliano. Aquele do creio porque é absurdo. Esse mesmo. Uma frase provocadora, né? Sugere que a fé opera num lugar que a lógica pura não alcança. Ou até desafia, principalmente quando a gente encara o mistério do fim, da finitude. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Acho que é que por baixo do que parece óbvio tem muitas camadas, né? Exato. A serpente como símbolo de sabedoria, a cruz com raízes lá no Egito, a queda como uma história sobre crescer e até essa ideia de vida eterna sendo questionada. São leituras que, nossa, fazem a gente pensar. E fica, talvez, uma última provocação, né? Se a gente se permitir olhar para essas histórias, para esses símbolos, não só como verdade literal ou dogma fechado, mas também como metáforas. Complexas. Sobre a gente. Sobre a jornada humana. Isso. Sobre amadurecer, buscar conhecimento, encarar que a vida tem um fim. Como que isso poderia mudar a nossa compreensão desse legado todo e da nossa própria busca por sentido, por transcendência? Fica aí a reflexão.